Vocês estão bem? Estou meio fraco. Vocês estão bem? É fácil. Parece que é o pastor, com a voz meio barrada. Infelizmente, estamos saindo de uma crise forte ali. Mas na hora não pode parar. 34 anos teve juntos. A Igreja Batista por elas. E como eu falei ontem, também anunciamos ontem, nessa festividade, 34 anos de muitas histórias, muitas vidas por aqui já passaram, algumas Deus já recolheu do céu Cristo, outras estão em outras igrejas, ou então alguns que estão meio desviados ainda, afastados, mas 34 anos Deus tem guardado, abençoado, sustentado a agência do Senhor e protegido. 34 anos temos podido aprender com Deus, a conhecê-lo, a exercer o nome dele todo momento, a adorar, a louvar, a exaltar. Que você faz parte dessa história, sinta-se privilegiado, sinta-se ao mesmo tempo convocado para a responsabilidade de passar por mais um ano, como é o tema desse ano, né? Nós, assim, gravado Deus dizendo, sendo luz em meio às trevas. A igreja não pode esquecer essa ordem de Deus de ser luz, essa ordem de Cristo de sermos luzeiros, braseiros, de sermos os clareadores de um mundo de trevas e caos que estamos vivendo. A história nos mostra que a igreja sempre foi uma igreja que passou por histórias de adversidades, dilemas, problemas, perseguições, angústias, dores, mas a igreja também sempre foi uma esquina da história mostrando o seu avanço, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às perseguições. A igreja do Senhor Jesus rompeu todas elas pelo poder do próprio Deus, a cuidar, a zelar, a proteger e a sustentar. Amém, meus irmãos? A gente vai cantar ao Senhor. Esse Deus, ele tem prazer em jogar sobre nós as suas águas purificadoras, as suas águas que traz cura, que traz alívio, que traz segurança, que traz paz. A gente vai poder entoar essa noite essa canção.
Meus queridos, graças e paz a todos, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Dia de festividade, dia de alegria, dia de poder contemplar os irmãos. Seja bem-vindo você, visitante, você amigo, vocês, toda a igreja do Senhor, e juntos, posso dizer assim, estamos chegando aos 34 anos de existência deste local e nada melhor que eu passei por aqui 20 anos. Então, sei muito bem, conheço os irmãos e quero dizer aos irmãos que é um grande privilégio estar novamente aqui com os irmãos, poder contribuir para que o reino do nosso Deus cresça nesta localidade. A intenção é que almas sejam resgatadas no sentido da igreja. A igreja não pode perder essa missão. Vidas precisam ser salvas pelo seu testemunho no poder do Espírito. Ele faz milagre. Ele faz. Quero te convidar você a abrir a Bíblia no nosso tema, que é luz em meio às trevas. Está em 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, até aí, no finalzinho do versículo, parte do versículo, na verdade. Eu quero que você, mesmo se aparecer no slide, mas abra a sua Bíblia e nós iremos lermos então esse versículo. Amém? Quantas Bíblias temos aqui hoje? Papel. Não devemos esquecer não, amigos. Se faltar internet, faltar no celular, papel por aí, né? Importante também. Diz assim o versículo 12, vou ler a primeira vez, depois a igreja vai estar vendo todo mundo junto. Se é só um versículo, vamos fazer esse desafio hoje de festividade. É só um versículo, então podemos aí realizarmos juntos. Amém? Diz assim: então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome, Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos fazer esse desafio, todos juntos, bem comigo? Então se não for a grande e poderosa mão do Senhor, nós não estávamos aqui. Ele abençoou a sua vida e fez de você para que você pudesse estar aqui. Estou hoje com um grande privilégio de poder. Eu quero falar poucas coisas, mas eu quero dizer aos irmãos que nesses 34 anos dessa igreja, nós estamos aqui em 94. Em 94, a terra vermelha. Imagina a terra vermelha em 94. Hoje está um isso, né? Está maravilha. E aqui encontrei então uma família, com Jonas, encontrei a Sônia. Tem mais irmãos aqui? Davi. Bem, se eu esqueci de alguém, me perdoe, né? Mas não sou eu, a família, as nossas famílias e outras pessoas que passaram por aqui, pastores que passaram por essa igreja, como o pastor, foi o primeiro pastor Sérgio Rosa, ainda seminarista. Depois o Paulo César foi o que levou a igreja a se emancipar. Depois o Sebastião, depois o Paulo Americano. Depois o pastor Carrilho, que foi o último, e agora o abençoado está aqui na bancada, né? Com a igreja do Senhor já há 5 anos. Agora é 5, né? Ore pelo seu pastor, trabalhe, abraça a causa, né? Porque o pastoreio é bênção, não é fácil.
E eu quero dizer aos irmãos que durante esses 20 anos que nós passamos aqui, nós podemos contribuir juntamente com toda a igreja que já se passaram, que na ilha, agora em cima, está com depressão, não sei o que não veio, mas todos os irmãos que passaram por aqui, e você que está agora, chegando agora, nesses dias, contribui para que o Evangelho possa ser transmitido pela sua vida. Seja luz em meio às trevas. Durante todo esse tempo que passamos com os irmãos, muitas coisas aconteceram aqui. Eu lembro de uma das coisas que aconteceu aqui. Nós estávamos nessa construção e aquela parte ali é chamada de pé direito, então faltava fazer. E a mão de obra sempre foi difícil, né? Foi difícil. E um certo amigo comprou um carro novo, zero. Disse: Paulo, eu quero que você vai buscar aqui. Mas logo eu? Então o motorista aí, logo eu buscar o carro para você? Não quero que você vai comigo. Então tá bom. Esse homem tinha 10 anos que ele não pisava em lugar nenhum, igreja nenhuma, decepcionado com a igreja. 10 anos. E ele, quando cheguei em casa com o carro dele, botei na garagem, ali para mais, lá em fora, buscar. Ele me pagou o dia. Quanto foi o seu trabalho? Eu não sabia, porque não estava fora da igreja, no tempo. Ele disse assim: eu quero pagar o seu trabalho. Não vai nada por isso. Somos amigos, mas não é isso. Não, eu quero pagar. Eu não quero. Então faz o seguinte: nos abençoe na igreja com um dia de sábado. Estamos fazendo trabalho lá, e tem algo que você parece que é bom na obra. Ele trabalhou 3 finais de semana aqui na construção, na ajuda desse tempo. Bom, até então eu não sabia, quando a sua esposa me chamou, uma irmã, com 8 parafusos na coluna, andando, batalhando. É a esposa desse senhor até hoje. Por que eu estou contando isso? Porque são várias lutas, dificuldades até chegar a esse momento tempo. Mas tudo isso é feito para que vidas sejam resgatadas com Jesus. Todo esforço, todo trabalho, tudo que é realizado, toda a música preparada, toda a mensagem que o pastor prepara, todos que passaram por aqui nesse longo tempo tiveram a mesma ideia. O Evangelho precisa ser pregado em meio a tantas trevas. É necessário que você tenha essa convicção, meu irmão, meu jovem. Nós já estamos chegando aos 60, a você que é jovem vai dar continuidade na igreja do Senhor, vai batalhar na obra do Senhor. Não perca essa esperança, a expectativa de que você poderá ser usado na graça e na misericórdia do nosso Deus. É lógico que a igreja tem ainda, eu acho que deve ter umas fotos, né? Chegando aqui, era uma capela feita pelos americanos. Acho que em 91, 92, se não me engano, é do lado ali, enchia de água, quando chovia era uma bênção, né? Uma vez chegou na igreja e estava cheio de água. Até chegar nessa altura, agora não existe mais, né? Então foi assim. Então foi muita batalha, né? Muitos irmãos batalharam, muitos irmãos. Mas a Bíblia diz que um trabalha, outros olhem, mas Deus é quem dá o crescimento. Um planta, outro colhe, mas Deus é quem dá o crescimento. E você não é menos importante que os irmãos que passaram por aqui e os que estão aqui. Você que está chegando agora é muito importante também para que continue esse ministério junto com o seu pastor, junto com a sua família, junto com os irmãos e irmãs, para que o reino de Deus possa continuar sendo pregado nessa localidade. Que Deus abençoe grandemente esses 34 anos
Muitas coisas aconteceram aqui, boas, né? Essa igreja teve quase 100 membros. Chegou perto de 100 membros, mas foi um momento. Essa igreja aqui é a igreja que mais enviaram missionários para o campo missionário do Estado. Quando a viagem missionária era 20 pessoas que iam para o campo missionário. Na música, no evangelho, carregando caixa de ação, as costas, no sol, na chuva, no poeira. Colocamos uma roupa toda branquinha, fazer um trabalho, nós já estávamos avançados, não chegou nada para que a poeira molhou, só tinha pó. Mas, cara, glória a Deus. Não se esqueça de todo o trabalho que você está fazendo no Senhor de recompensa. Eu tenho visto os frutos que Deus tem me abençoado, na minha casa, na minha família, pela misericórdia de Deus. E nós vamos continuar nessa batalha. Jesus não voltou ainda. Jesus ainda não voltou. Preste atenção nisso. No dia que ele voltar, aí sim, dor de cabeça passa, né? Os problemas de coluna vai acabar, mas enquanto isso, precisamos continuar. Amém? Quero convidar você a ler a sua Bíblia mais uma vez. Vamos orar primeiro, orar ao nosso Deus, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Baixe a sua cabeça. Uma palavra de gratidão a Deus. Agradeça ao Senhor por esse 34º ano dessa igreja. Agradeça a Deus. Está emitido. Nós te agradecemos pela bondade do Senhor. O Senhor é tão misericordioso com Deus e nos deu esse privilégio de estarmos nesta noite adorando ao Senhor junto com a tua igreja, louvando o teu nome, glorificando ao Senhor, que é Deus, dono da igreja, comprada, lavada e remida pelo sangue de Cristo. E a alma se renda a teus pés, ó Deus, e que no próximo ano, assim querendo o Senhor, possamos estarmos novamente em adoração ao Senhor, levando a mensagem do Senhor, cantada, pregada, para que vidas sejam salvas e que sejam resgatadas pelo poder da tua palavra e no teu Santo Espírito. Oramos uma oração de gratidão ao Senhor por esse momento, Deus. Talvez a palavra certa não seria obrigada, Deus, mas damos graças a Ti por tua infinita misericórdia sobre o teu povo. Oramos assim e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora sim, abra sua Bíblia em João capítulo 1, verso 12. Amém? Vamos lá então, vamos ver na slide bíblica, vamos junto? Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Queridos, você já pensou que você é filho por adoção? Nós somos adotados por Deus pela palavra do Espírito Santo. Filho tem direito, não tem? Qual pai não gosta de abençoar seu filho? Porque Cristo, na cruz do Calvário, resgatou a nossa vida, chamou-nos. Se você ainda não recebeu a Cristo em sua vida, em seu coração, em seu ser, faça nessa noite. Não deixe passar essa oportunidade. Porque para entrar na eternidade com Jesus, tem que ser filho de Deus. Se não crer e não for filho, não entrará na eternidade do nosso Deus.
bênção da maravilhosa cruz. Amém? Quero convidar os irmãos que louvor e vai estar dando continuidade então ao culto dessa noite. Amém. Com certeza, se fôssemos, tivéssemos tempo para chamar os irmãos mais experientes, Paulo, nós estaríamos aqui a noite toda, contando as histórias, as batalhas, as lágrimas, mas ao mesmo tempo permite tantos testemunhos. Mas que Deus abençoe a sua história, a sua vida, para que você continue sendo servo do Senhor, dedicada à obra do Senhor. Saber que nosso trabalho no Senhor não é Ok, pé. Graças ao Senhor. Graças hoje para a sua família, para a sua vida. Às vezes nós oramos a Deus, pedimos. E terminamos a oração pedindo e esquecendo de ficar assim. Mas olha só. Sua família, seus filhos, o ar que você respira, sua cama que você dorme, sua travesseiro que você vê, sua coberta quando tem frio, a água que nós tomamos e também tomamos o nosso banho, o alimento da sua casa, o gás que faz e aquece as panelas, ou seja, é um motivo de sobra para nós agradecer a Deus. E nesses 34 anos, motivo não falta para nós estar agradecendo a Deus. A gente vai fazer essa canção, completamente você veio preparado para buscar os seus dízimos e as ofertas, assim podemos fazer. Quando nós cantamos, graças a Deus, aqui diante de ti, nós temos tanto para agradecer. Falta, se fôssemos enumerar os motivos, iriam faltar papel, os motivos iriam continuar. Senhor Deus, aqui diante de ti, Senhor, nós temos tanto para agradecer.
Grande Deus, seja bem-vindo, Deus. Na verdade, é uma honra, Deus, podermos exaltar o teu santo e poderoso nome. Nós, começar por mim, o pior dos pecadores, é uma honra poder reconhecer tua grandeza, tua soberania e dizer com toda convicção: até aqui nos ajudou o Senhor. Mesmo em meio a tantas adversidades, em tantas lutas, falhas também, erros também, pecados, porque somos falhos e pecadores. Não é porque temos a oportunidade de reconhecer Cristo Jesus e se tornarmos filhos
que somos perfeitos, não somos falhos. E nós reconhecemos, sim, Deus, que durante essa trajetória de lutas, batalhas, também cometemos falhas e erros, mas colocamos diante do Senhor todas as nossas falhas, os nossos erros, as nossas imperfeições, os nossos quedas, os nossos pecados. A tua palavra garante, Deus, nós clamamos ao Senhor, o Senhor é fiel e digno para nos perdoar. A tua palavra garante, Deus, que nós clamamos ao Senhor, buscar a tua face, nos arrependemos dos nossos maus caminhos. O Senhor tem prazer em levantar-nos de volta, em trazer de volta, em limpar as nossas chagas, as nossas feridas, as nossas lamas, as nossas sujeiras, as nossas imperfeições. Grande Deus, Tu és o único que é digno de receber a honra, a glória, o poder e toda a majestade. Tu és o único Deus que pagou o preço por nós, homens e mulheres, falhos e pecadores. Mas aqui está a igreja em festa, 34 anos, sendo luz no meio das trevas. Grande Deus, que nós venhamos continuar, não somente mais um ano, mas venhamos continuar, ó Deus, rompendo em fé, passando por cima de todas as dificuldades, as batalhas, as perseguições, as injúrias e os zombadores, que todos eles, ó Deus Santo, reconheça que o Senhor é Deus, o Deus poderoso, se faz presente nessa igreja, que rompe as cadeias e as muralhas, e as trevas têm que subir, porque a luz do Senhor Jesus brilha intensamente nessa igreja. Oramos a Ti, que o Senhor ministre, continue a ministrar em cada coração, mediante a leitura e a exposição da Tua palavra. Oramos a Ti, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Anos, luz em meio às trevas. Quando você olha um tema desse, você vai se perguntar o que significa um tema desse, luz em meio às trevas, em um momento de festividade de uma igreja. Talvez você pergunte, esse pastor está meio fora de si, porque o tema em si não tem nada a ver, à primeira vista, com a mensagem de 34 anos de uma igreja. Talvez você possa pensar bem assim, não, mas um tema desse pode até afugir pessoas a não entrar numa igreja que tem um tema como esse momento festivo, luz em meio às trevas. E eu cometi uma gafe, eu tenho que falar, eu não sei guardar para mim. O pastor Paulo, eu fiz o modelo, a outra curta, pastor. Eu cometi uma gafe incrível. Eu botei os versículos, esqueci o capítulo. Mas foi falha minha, irmãos. Eu mesmo cometi, eu estava meio, sei lá, meio sonolento, meio preocupado com essas coisas de saúde, mas acho que eu esqueci aqui. Mas o texto de 1 João capítulo 1, versículo de honroso, que era para ser lido, mas não diminui o que foi lido. Esses 12 versos vai aparecer no quesito que Jesus fala, luz. Ele é luz, veio a luz estava nele, ele é a luz dos homens, a luz está vindo aos homens. A igreja do Senhor, como bem falou ontem o pastor Manuel, você que não veio ontem, você perdeu. Mas aqui você está hoje, você pode ainda sair daqui hoje com essa certeza que você pode ser luz em meio às trevas. Que você pode fazer diferença aonde você estiver, que você realmente pode
luz de Cristo Jesus em meio às trevas. Porque o mundo vive um caos completo em todos os quesitos, em todos os segmentos: familiar, jurídico, educacional, na parte da saúde, a medicina, a ciência, aos nossos governantes, os nossos líderes, seja ele religioso ou não, porque também a religiosidade, o sistema religioso tem passado por um cataclisma de situações perturbadoras, aonde homens que se dizem líderes religiosos têm defraudado o perfeito e puro Evangelho do Senhor Jesus. Tem ocultado, se eles acham que podem fazer isso, tem ocultado, eles acham que podem, a luz do Evangelho. E aí, para minimizar esse ocultamento, eles começam a pregar em verdades. De que tipo? Em verdades que bajulam o homem, em verdades que bajulam as mulheres, em verdade que bajulam o pecado que a humanidade tem cometido, que bajulam, que camuflam, que passa, que joga uma cobertura muito insignificante ali com as suas lábias doces e fraudulentas, e aonde muitos homens e mulheres se derretem com o Evangelho na facilidade, o Evangelho da graça barata, o Evangelho que rasga a Bíblia de ponta a ponta. A igreja precisa ser símbolo, luz em meio às trevas. Uma igreja, um sermão, uma canção, um cântico hinário, ou o que for, que não condena o pecado, que não mostra arrependimento, renúncia, que não mostra o crer genuinamente, ativamente em Cristo Jesus, um evangelho que não mostra que a vida da igreja é uma vida de santidade, não é o evangelho, não é luz no meio das trevas. Na verdade, são trevas no meio de trevas, e grandes trevas são, como diz o próprio Senhor Jesus, no capítulo 6 de Mateus, no seu sermão das bem-aventuranças. Grandes trevas serão. O evangelho que é anunciado nos tempos presentes é o evangelho de trevas, é uma leitura bíblica de cabeça para baixo, é uma pregação que não é genuína, é um Cristo que não é Cristo, porque se o evangelho que você crê, se a religião que você crê, você fala, eu sou cristão, por que esse cristão? Porque eu sou membro, eu faço parte do rol de membros, isso não quer dizer nada. Quando Cristo voltar, meus amados irmãos, ou se a morte te chamar antes, a grande questão é, como será o seu encontro com Jesus? Porque isso é fato, todos nós, do mais novo ao mais experiente, do cristão ao ateu, se é que existe aquilo, porque para não crer tem que crer, do rico ao pobre, todos nós um dia teremos que nos prostrar e olhar para Cristo e falar, ou eu vou falar, deu ruim no linguajar brasileiro, eu vou falar, louvado seja o Senhor, e ele vai falar, pode entrar, a casa está preparada, benditos de meu Pai. O pastor Manuel ontem usou o texto de Efésios, capítulo 4, onde Paulo ele bateu contra os crentes da igreja de Éfeso, as suas perversidades. Hoje eu não vou usar um texto tão pesado igual aquele, mas queria que você abrisse sua Bíblia em Provérbios, capítulo 12, todo o verso, de 1 a 28. Nós vamos ver algumas instruções para realmente sermos luz no meio das trevas.
Se este realmente é o seu desejo hoje, pastor, não quero mais viver nessa questão, nesse modo, desse evangelho muito rígido. Não quero viver dessa forma muito presa, ou prisioneiro, ou prisioneira desse evangelho, dessa rigidez. Então você está no lugar errado, erradíssimo. Porque o evangelho é o evangelho que liberta das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. E a liberdade que Deus te dá não é para você confundir e usá-la em uma libertinagem. É o evangelho que te leva, tira o cativeiro do pecado e te coloca nos braços do Rei dos Reis, Senhor. Ele fala: agora você deu. Agora eu vou controlar a sua vida. Não é como você quer, é como eu quero. Esse é o evangelho que Cristo falou, que Cristo ensinou, que Cristo mostrou. Esse é o evangelho da Bíblia, do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. O livro de Provérbios é um dos livros da Bíblia mais difíceis de ser explicado, ensinado, porque ele tem várias partes, tipos. Do capítulo 1 de Provérbios até o capítulo 5, 6, pelo menos, acontece um tipo, uma forma de tipo que Salomão escreveu. O livro em si é um livro de instruções que Salomão e outros irmãos escreveram esse livro. Para quê? Para instruir o povo de Deus, os mais novos, aqueles iniciantes, aqueles que estão caminhando na jornada iniciante. Então, o provérbio é escrito para uma instrução poderosíssima. E parece que o livro de Provérbios tem sido esquecido. No versículo capítulo 10 em diante, os autores, eles agora mudam um pouco o foco e eles comparam justo e injusto, prudentes e insensatos. O capítulo 12 ele vai citar várias vezes a palavra justo. O justo faz isso, o injusto não faz. E ele vai usar algumas repetições como raiz. A gente vai ver que raiz tem que é justo, aquele que vive mesmo na luz, que pratica a luz, que mostra a luz, ao contrário do que não pratica a luz. Diz assim o texto, Provérbios capítulo 12: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão, olha o texto da minha versão, é estúpido. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas o homem de perversos desígnios, ele, o Senhor, o condena. O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz do justo não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que prossegue vergonhosamente é como podridão nos seus ossos, uma doença que deteriora os ossos, que fazem eles ficarem podres em si, que causam um fedor terrível. Verso 5: os pensamentos dos justos são retos, mas os conceitos perversos, puramente enganosos. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens. Os perversos são derribados e já não são, mas a casa do justo permanecerá. Segundo o seu entendimento será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Melhor é o que estima em pouco e faz o seu trabalho, porque o vanglorioso, o ganancioso, o orgulhoso, que tem falta de pão. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração do perverso
sua terra será farta de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. Verso 12: os perversos querem viver do que caçam os maus, mas a raiz do justo produz os seus próprios frutos. Pela transgressão dos lábios, os maus se enlaçam, mas o justo sairá da angústia. Cada um se farta do bem pelo fruto da sua boca. O que as mãos do homem fizerem, se é atribuído. O caminho do insensato, os seus próprios olhos parecem reto, mas os lábios dos sábios dão ouvidos aos conselhos. A ira do insensato no instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Verso 17: o que diz a verdade manifesta a justiça, mas o testemunho falso e fraudulento só afronta. Alguém cuja tagarelice é como as pontas da espada, mas a língua dos sábios é medicina. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. A fraude no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobreviverá ao justo, mas os perversos, o mal os apanhará em cheio. Os lábios mentirosos são abomináveis perante o Senhor, mas os que agem fielmente são seu prazer. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a injustiça. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O justo serve de guia para seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. Os preguiçosos não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. E o verso 28 diz mais: na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Queridos irmãos, Provérbios capítulo 12 é instruções para mim e para você nesta noite. Na verdade, são 6 instruções que nós destacamos. Poderíamos destacar outras coisas, mas 6 instruções apontam para esse texto de Provérbios capítulo 1, versículo 1 até o versículo 28. A primeira instrução para nós, Igreja Batista em Brunelas, e demais irmãos e amigos que nos visitam hoje e que abrilhantam essa festa, eu queria que você prestasse atenção, para que você tenha também esse privilégio, essa oportunidade, de talvez você ainda não tenha essa experiência de andar na luz de Cristo, de saber realmente quem é esse Cristo, quem é esse Jesus. Será que ele pode fazer a história, pode mudar a história? Será que as pessoas cantaram, tocaram, e leram esse texto tão grande? Será que é real mesmo? A minha oração é que você realmente se entrega, abra os olhos, os ouvidos, deixe Deus falar no seu coração, para que você hoje, para que nós hoje, iremos voltar para os nossos lares, sempre instruídos por esses conselhos tão belos e tão importantes para nós nesses 34 anos. Para sermos luz no meio das trevas, é preciso a primeira coisa: não ter medo de aprender. É preciso ter essa consciência em nós
chamando para a gabinete, ou outra conversa, ou a disciplina na assembleia. O quesito da igreja, a eclesia, trabalha com 3 tipos de disciplina: a corretiva, a cirúrgica e aquela de instrução. A disciplina, a corretiva, é essa que nós fazemos, nós pregamos, nós ensinamos todos os dias. O profeta aqui falou, Alon bem falou, quem ama a disciplina, a igreja precisa amar, ser disciplinada por Deus. E aí, como pastor, que eu entendo isso? É ler, é me colocando diante dele. E ele fala mais: quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Por quê? Quanto mais disciplinado eu sou, mais conhecimento eu aprendo de Deus. Quanto mais disciplinado eu sou, mais derramos de nós o aprendizado dele. Ele abre as nossas mentes, olha para o passado, olha para os profetas, olha para os apóstolos, olha para os discípulos. Eu estou lendo um livro que fala sobre os pais, os nossos irmãos da fé do passado. E John Bunyan, um dos grandes fiéis do Senhor do passado, no ano 1600, alguma coisa, eu esqueci a data. Ele estava pregando, e aí ele foi preso por pregar o Evangelho do Senhor, pregar o plano da palavra, e ele foi preso. Ele teve a oportunidade, aonde o rei mandou uma proposta para ele. John Bunyan, o rei fez uma proposta para você. Se você aceitar, você vai sair dessa cadeia agora. E detalhe, na cadeia ele pregava para os presos e para os caras do carcereiro. Aí a proposta é o seguinte: o rei traz o elite da seguinte forma, John Bunyan: se você prometer perante nós, você não irá pregar mais, você pode ir embora tranquilo. John Bunyan olha para a cara deles, guarda, ri a cara deles e fala assim: se você me soltar hoje, se eu tiver a oportunidade hoje mesmo, eu irei pregar de novo nas ruas. Senão, amanhã é certo que eu estarei pregando da mesma forma. Por que ele fazia isso? Ele foi morto, muito provavelmente foi morto. Mas porque ele amava ser disciplinado, ele amava ter conhecimento, ele amava buscar o Senhor. Quer ser livre das trevas? Ame buscar conhecimento. Olha a continuação do verso: mas que aborrece a repreensão, que não gosta de ser disciplinado, aquela criança guerreira, aquela criança que você fala, já empurra tudo. Mas se você não gosta, queridos irmãos, você vai sofrer. Você não vai ser luz nas trevas, você vai ser trevas e trevas e trevas. Olha o que diz: mas se você aborrece a repreensão, você é estúpido. Olha a continuação do verso: o homem de bem alcança o favor. Por quê? Porque ele ama a disciplina, ele ama o conhecimento, ele tem conhecimento. Mas o homem de perversos desígnios leva a condenação. A primeira instrução para nós hoje é não ter medo de aprender. Não ter medo de aprender. Nenhum servo de Deus, nenhum homem, nenhuma mulher do passado teve destaque na sua caminhada cristã, podemos assim dizer, se ela não sempre ter conhecimento. A pessoa aprender, muitas vezes, algumas vezes, em momentos calamitosos, gesídios, em momentos complicados, como o nosso irmão Jeremias, dentro de uma grade, debaixo do sol, muito quente durante o dia, e à noite, um frio terrível. Mas Jeremias, mesmo sendo jogado nele, fez 2 coisas. Ele anunciava as palavras: assim diz o Senhor, vocês vão sofrer por não obedecer a palavra do Senhor. Mesmo assim, aprenda, tenha prazer em buscar e aprender do Senhor. A segunda lição que nós temos nesse Provérbios capítulo 12: não abra mão, além de ter prazer, além de não ter medo de aprender. Quando aprende o Senhor, queridos, não abrimos mão, não vamos ceder para a impureza, não abrimos mão, não vamos abrir mão da nossa pureza em si.
O verso 4, mulher virtuosa é a coroa do seu marido. O que significa isso? É a pureza, é o companheirismo, é o desejar estar junto, é o caminhar junto, é o viver junto, é o se entregar junto mutuamente. A igreja, nós precisamos aprender que o trabalho na igreja não é somente o pastor, somente o diácono, somente o primeiro vice, o segundo vice. Não, a igreja trabalha na engrenagem mutuamente, um dependendo do outro. Quando essa engrenagem, quando um dessa engrenagem começa a se achar melhor do outro, a engrenagem ela vai perdendo a sua funcionalidade, a perfeição, ela vai começar a agarrar. Aí sabe o que vai entrar? Aí o diabo e as suas potestades começam a jogar os seus venenos. Aí começa a entrar aquelas picuinhas. O problema é o pastor. O problema é o Jonas, que chegou atrasado ontem, mas ninguém sabe qual é o motivo, irmão. Jonas chegou atrasado, né, irmão? Só viu. O problema é a missões que não veio. O problema é que fulano, queridos irmãos, a pureza, a dedicação, a perfeição. Uma igreja que quer caminhar a luz, sendo luz no meio das trevas, ela tem que buscar a perfeição, a pureza, a dedicação, trabalhar junto. Olha o 5, os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos perversos enganam. Ter coragem para aprender, amar ser disciplinado pelo Senhor. No mundo que nós vivemos, isso é loucura. É por esse motivo que o puro evangelho ele é loucura para os homens. Vocês não entendem. O mundo não vai entender como que pode ser isso. Toma sua cruz e siga-me, diz Cristo. Como que pode ser? Nega a si mesmo. Como que o mundo fala? Não, você é precioso. Tem pregações, né? Você é precioso, você não é. Eu não sou. Você é pecador, nós somos falhos. Cristo é perfeito, nós não. Ele é Senhor, nós não. Ele é santo, nós não. Ele é Deus, nós não. Ele salva, nós não. Ele cura, nós não. Ele pagou o preço, nós não. Ele ressuscitou, nós não ressuscitamos. Ainda a gente chegou ao céu dele. Amém, irmãos? Por quê? Pureza, prazer em aprender, perfeição, buscando trabalhar junto, mutuamente. O terceiro exemplo, o terceiro ensino de Provérbios hoje para nós, além de prazer em aprender, e não querer ser tolo e não ouvir conselhos, além de entender que eu preciso valorizar a pureza, estar junto, viver junto, andar junto, trabalhar junto, chorar junto, sorrir junto. Além disso, a terceira coisa, não podemos sair do caminho da sabedoria e da prudência. O livro de Provérbios trabalha essas duas questões desde o começo. Desde o capítulo 1, ele vai se abordar sabedoria e prudência. Por quê? As duas estão ligadas. O termo sabedoria do hebraico é uma palavra ligada à prudência, e a prudência é ligada à sabedoria. É uma palavra só, uma leva a outra. Eu não sou sábio, não é que eu sou sábio, mas eu sou prudente. Não tem como. Se eu sou prudente, eu sou sábio. Se eu sou sábio, eu sou prudente. É por isso que Cristo, lá no capítulo 7, Mateus, no finalzinho dos seus irmãos, ele era assim, bem-aventurado. Feliz é quem que ouve as minhas palavras. Ele não é insensato, ele é prudente. Ele é sábio, ele tem sabedoria, ele é prudente. Por quê? Porque elas são ligadas. Então não podemos, a igreja não pode, não podemos sair do caminho da prudência e da sabedoria. Está no verso 8 ao verso 10. Salomão ele mostra para nós. Segundo o seu entendimento, verso 8, será louvado o homem, mas o perverso coração será desprezado. Melhor é que estime em pouco prudência e
fazer seu trabalho honroso, do que o glorioso, que tem falta de pão, glorioso, que seja glorioso. O justo atenta para a vida dos seus animais, que tem misericórdia, ele ama, ele é uma pessoa bondosa, sábia, prudente, mas os tolos são tudo cruéis. Quando você vai estudando a Bíblia, ele vai mostrando como que é a igreja, e aí eu falo em geral, como até nós, infelizmente, nós somos perfeitos. Como que nós estamos fora da vontade do Senhor? Porque Ele quer que nós sejamos prudentes e sábios. E para mim ser prudente e sábio, eu tenho que ter prazer em buscar conhecimento. Olha o que está ligado com o outro. Eu tenho que ter prazer em ser disciplinado, em ensinar pelo próprio Deus. Eu tenho que ter prazer em buscar a pureza, em trabalhar junto, em amar. Estar junto. Você ama estar junto com o seu irmão? Você ama estar junto com a sua família? Você ama trabalhar junto com os seus entes queridos? Você ama trabalhar na igreja do Senhor? Você ama? Você ama realmente caminhar numa perfeição, buscando a perfeição, uma pureza? Ou você troca tudo isso por uma festa? Um telefonema, um zap? Aí eu não posso não, porque aí desculpa, porque eu tenho que te marcar, te marcar. Marcou na hora, alguém chamou. Mas porque a prioridade não é a adoração a Deus, não é a pureza, não é o ensino, não é o caminho de sabedoria. Promessa aberta para nós. Luz no meio das trevas. Pastor André perguntou várias vezes: que tipo de luz você está mostrando? Que tipo? Não podemos sair do caminho da sabedoria e da prudência. Sem essa é impossível vermos a Deus. Porque esses dois termos me levam a buscar a pureza, a santidade, me levam a renunciar aos meus pecados, me levam a pegar minha cruz e seguir fiel ao Senhor, me levam a fazer igual que o humano fez. Se me soltar hoje, amanhã eu prego, não tem problema. E tantos outros também fizeram. Me leva a testemunhar o testemunho fiel. A quarta instrução, queridos, está ligado nisso. Está ligado nisso. Não dê espaço. Não dê espaço para a preguiça. Antes, trabalhe. Ao verso 11 ao verso 18. No verso 25 e verso 17 de Provérbios. Não dê espaço para a preguiça. Antes trabalhe. Trabalhe na sua família. Trabalhe na sua comunidade. Trabalhe na vida dos seus amigos. Trabalhe na igreja. Trabalhe. Que trabalho é esse? Trabalho mostrando sempre a luz de Cristo, mostrando o conhecimento que você tem de Deus, mostrando a pureza de Deus, mostrando a prudência e a sabedoria que Deus tem concedido a você. Trabalhe, não dê espaço, não se esmoreça, não fique olhando, trabalhe incessantemente. A vida de um cristão, a vida da igreja, diz querer ser luz, como vocês não querem. Eu quero, irmãos, ser luz do meu céu. Esse é o seu desejo? Poucas pessoas, né? Esse é o seu desejo? Ser luz do meu trevas. Que triste, né? Poucas pessoas disseram isso. A preguiça é algo terrível. Ela me leva a contendas, murmurações, mentiras, enganos, frieza espiritual, emocional, física. Porque a preguiça ela vai tomar aquilo que pertence à ação de Deus. Porque Deus, quando Ele converte o homem, Ele não converte uma mulher para que as pessoas cruzam os braços, senta numa cadeira de balanço, como diz aquela música daquele profeta do mundo chamado Raul Seixas.
na cadeira de balanço esperando a morte chegar. Se essa é a sua vida, esperar por Cristo assim, tem algo errado com você. O cristão é ativo. A igreja que quer ser livre das trevas, ela tem que ser despertada. Porque a missão que nós temos no poder do Espírito, vamos completar o quê? Que missão é essa? O ir. E esse ir do Senhor não pode ter preguiça. E esse ir não é do pastor, não é de um outro, é de todo mundo. Se você não cumpre o ir do Senhor, automaticamente você vive numa inércia de preguiça. E se você vive numa inércia de preguiça, você não quer luz. Você não quer ser luz no meio das trevas. Infelizmente, desculpa a palavra pesada, mas eu preciso falar. Deus não quer inertes. Deus não quer pessoas descansadas. Deus quer mulheres corajosos, que amam a disciplina, amam a pureza, a sabedoria, amam trabalhar, servir e muito mais. Podemos falar isso para nós. Só vou ler o verso 11 dos irmãos dele, como ele destaca: o que labra a sua terra será farto de pão. Olha só, mais do que corre atrás das coisas falsas, fáceis, corruptas. Olha, é falta de senso, é louco, é insano. É isso que Deus. Porque se você tem prazer em trabalhar para conseguir o seu sustento, como você terá prazer em trabalhar para abençoar o seu irmão, sua irmã? Porque a missão vai ser: eu trabalho para ser bênção para o meu irmão. Luz no meio das trevas é isso. Se você não entende, hoje é o momento que você entende essa responsabilidade sua e minha. Sua e minha. A quinta e penúltima coisa: não ceda a ilusão dos tolos. Não ceda, irmãos. Por favor, não ceda a ilusão dos tolos. Como a igreja tem isso? Como a igreja tem sentido ao modismo, à facilidade, ao evangelho barato, a um Cristo que não é Cristo, a uma salvação que não está nas mãos de Deus, mas nas mãos dos homens, aonde eu posso perder o Senhor. Se eu trabalhar, eu tenho; se eu trabalhar, eu não tenho. As pessoas estão sendo iludidas por ensinos fraudulentos, a ilusão dos tolos. É como no passado, na época do garimpo, e aí tinha aquela questão de peneirar, para achar o ouro. E aí, certa vez, um grupo de pessoas achou uma mina muito escondida. Essa é a história do ouro de todos, né? Escondido em um local muito remoto. E aí começaram a cavar ali, acharam algumas pepitas de ouro ali, boas, só que depois acharam uma grama muito grande. E aí falaram: agora nós somos ricos. Vamos festejar, só que não levaram antes para saber se era real ou se não era. Gastaram tudo que tinha. Lá que foram levar para Ageu, o Orivo olhou, analisou, falou: não, essas aqui não é ouro puro, não. Você está meio equivocado. E usou de todos. Provérbios assim: não faz isso, fuja disso, fuja disso. Fujamos disso, para nós. O mundo não tem nada de bom a oferecer à igreja. Nada. Vou repetir: o mundo não tem nada de bom para oferecer para a igreja. Ao contrário, sim, a igreja tem tudo de bom para oferecer para o mundo: arrependimento, salvação, renúncia, eternidade, felicidade na terra e nos céus, com Cristo Jesus. A sexta e última coisa: prefira se
caso eu falei, ouve isso, prefira ser justo. Olha o verso 28. O verso 21 eu estou falando praticamente isso, mas olha o verso 21 que fala. Olha, na verdade, a vereda da justiça ou do justo está na vida, e no caminho da sua carreira não há morte, não há condenação. A instrução de Provérbios para nós, nesses 34 anos, é ser luz no meio das trevas. É amar a disciplina, é amar o conhecimento, amar a pureza, amar a sabedoria, fugir das loucuras do mundo, dos ensinos errados e abraçar o conhecimento genuíno do Senhor. É isso. É isso. 34 anos de vida. 34 anos tem que me destacar a responsabilidade que eu tenho perante Deus, perante a igreja e perante o mundo. Amém, queridos? Peça comigo. Amém, irmão? Você tem responsabilidade perante Deus, o mundo, a igreja. E essa responsabilidade, um dia, você será cobrado por elas. E quando um dia Cristo chamar, você não terá desculpa, eu não ouvi sobre isso. Ele vai te levar a ouvir o Senhor. Talvez eu fale assim, aquele pastor roubo, que é meio gato também. Brigaram muito, você ouviu. A responsabilidade, luz no meio das trevas. Que essa igreja, que nós, irmãos e amigos que nos visitam hoje, que você entenda que Cristo Jesus quer que você seja hoje luz no meio das trevas, porque Ele está voltando e Ele voltará para levar, não todos, para levar a tua igreja, aquele homem e aquela mulher fiel, para levar aquele homem e aquela mulher que amam, que amaram ser disciplinado e ensinado por Ele, que amaram mudar a pureza em dedicação, que amaram fugir da tolice do mundo, que amaram viver como justo, mesmo no contexto de tanta injustiça e perversidade que o nosso Brasil tem presente. Não é todos, é a igreja fiel ao Senhor. Nós vamos cantar uma noite, vamos encerrar, depois vamos orar, depois que chamar o Senhor para orar no final do culto lá também. Vamos cantar uma noite, Binário da Verdade, Rua de Cruz. Eu não sei se essa é o seu querido, mas a Bíblia é verdade que sem cruz, se eu não amo o Evangelho do Senhor Jesus, se você não ama, o Senhor conhece, se você vive o Evangelho, o homem do Senhor, você não conhece Jesus. Não conhece. Porque o Evangelho do Senhor é luz. Não é facilidade para ler e responder seguir a mim, que sou o Senhor. Quanto mais vocês.
nos concede a responsabilidade da igreja. Mas você que nos visita hoje, não sei como você tem que viver, não sei o tipo de religião você tem ouvido, mas como falei no começo, vou morrer falando isso. A religião, o Evangelho puro do Senhor Jesus, nunca foi um Evangelho de facilidade. Cristo não ensinou um Evangelho de facilidade. Ele ensinou você a amar os seus inimigos e orar pelos seus perseguidores. Ele pagou alto preço pelo bom, se é que existe, e pelo mal. Ele sofreu as ações pelo justo e pelo justo, pelos doentes e pelos santos. O Evangelho de facilidade não faz parte. O Evangelho de caminho, luz em meio às trevas. Que nós, como Igreja Batista de Deus, abraçamos esse livro do Senhor de ser mesmo luz no meio das trevas, para que possamos chegar no próximo ano e dizer com toda a convicção, até que nos ajudou o Senhor. Que possamos dizer com toda alegria: eu sou luz no meio das trevas. Não porque sou bom, mas porque Cristo Jesus me habilita dia após dia em trabalhar comigo, e trabalhar comigo diariamente. Isso é uma emoção aqui. Você não vai orar, você não vou falar antigo, mas a experiência de emoções que deve ter. Pega o seu microfone que o meu está mais arrumoso. Aí você não vai orar, e também quiser falar também, fica à vontade. Boa noite, irmãos. Na verdade, a gente tem que dizer, para falar, ele fala praticamente tudo, né? Viver as lutas, viver as dificuldades, quem esteve aqui, né, como o pastor Paulo falou, há 20, acho que a gente chegou quase junto aqui nessa igreja, né? Então, a gente encontrou os jovens aí, que nos deu apoio, né? Que nos ajudou, e nós estamos aí a estarmos aqui hoje. Louvo a Deus pela família nacional que está aqui hoje. Né? Momentos aí a gente passou por dificuldades, pastores, irmãos. O pastor está aqui já há algum tempo, mas quando Deus chama, muito protegido. É o momento que Ele está aqui conosco. Deus possa abençoar, né? E pela vida dos irmãos, como diz, não é os irmãos que estão chegando agora, nós somos mais e menos importantes do que todos os tempos, os 34 anos que nós estamos lutando aqui hoje. Então, assim, a igreja precisa agradecer e pedir apoio da igreja, como o senhor falou. Carregar a cruz e ser luz é o nosso dever, né? Para que nós possamos, até a volta do Senhor, né? Porque o Senhor nos chamar, estaremos aqui prontos, né? A obedecer a esse chamado, que é o desejo de todos nós, e para a glória de Deus, né? Como assim, muito que fala, né? Como eu amo a mensagem. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos, nós agradecemos, ó Deus, por o Senhor ter tirado nós no meio das trevas, ó Deus, trazer a Deus uma luz, trazer esse conhecimento, Deus. Sabemos, ó Pai, que sentimos não somos nada, Deus, mas também nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos salvou, Deus, nos deu esse poder, Deus, de sermos salvos, ó Deus, mesmo sem merecer, Deus, mas pela tua graça, pela tua misericórdia, nós estamos aqui hoje, Deus, pregando, ouvindo, Deus, a tua palavra cada dia, é uma palavra viva que nos renova cada dia, que nos fortalece, que nos edifica, e essa palavra, Deus, que é o
irmãos, rapidinho, tá? A gente vai ter um jantar ali atrás, em comemoração ao aniversário da igreja. Todos estão convidados, como pessoas educadas que nós somos. Nós vamos dar a oportunidade primeiro aos visitantes, e assim depois nós vamos estar todos juntos ali jantando. Amém? No poder do Espírito, vamos completar a missão? Amém. No poder do Espírito, vamos completar a missão. Nós estamos em campanha de missões mundiais, nós vamos ter a nossa feira. Então, procure o seu líder, a família com qual você está participando, representando o país, e vamos nos agilizando, nos preparando para esse grande dia, para a gente fazer uma feira bem bonita. Amém? Para a gente arrecadar oferta para criar uma funcionária. E também na primeira semana de junho nós vamos ter a oferta especial de missões. Olha ao Senhor, peça ao Senhor para colocar em seu coração o que você tem para ofertar para missões, o que o Senhor espera de você. Amém? E na primeira semana de junho, então, nós vamos estar levantando a oferta de missões. E sábado, o que nós vamos ter em sábado? Quem sabe? Vem aqui, Marcia. Vem cá, Marcia. Você ganhou um brinde, minha querida, porque você respondeu. Fala o que nós vamos ter de sábado. Amém. Então, sábado, às 14 horas, nós vamos ter um encontro da MCM na igreja. Não é só para as mulheres, os homens também podem estar comigo. As irmãs vão trazer um lanche bem gostoso para compartilhar e também um brinde para a gente estar doando. Outra coisa, tem um painel ali atrás, tira uma foto da sua família, para daqui a 10 anos você estar mostrando o estilo de 34 anos da igreja.